Fala aí pessoal, tudo bem? Então estamos aqui com mais um vídeo, mas o problema é que eu não consegui fazer muito bem como ter o resto da equipe aqui, né? Meio que a gente não conseguiu muito bem ajeitar um horário, porque meio que deu uns probleminhas, porque ninguém tava disponível na hora de gravar, então tentou ir pro dia seguinte, mas não deu certo. Mas tudo bem, eu tô aqui e esse react tá sendo feito contra o tempo, tá? É tipo uma corrida contra o tempo mesmo. Então vamos ver aqui esse vídeo que é a maior animação indie do Brasil, é uma alegoria para a depressão, que realmente eu fiquei interessado em pensar, mano, como que o mundo Torajo vai ter uma ligação com isso? Aí eu realmente quero ver esse vídeo, então vamos embora. O Mundo Torajo é, sem exagero, o atual maior projeto independente de animação do Brasil. Criado pelo Bruno Chemin, que começou aos 19 anos com um simples vídeo de ARG sobre 2 maçãs, hoje aos 21 anos, ele já criou um universo completo, lançou livros best-sellers, músicas que ficaram em alta, superando até cantores muito reconhecidos. Nossa música está no top 2 do YouTube Brasil! Sério, gente, nenhum youtuber de animação conseguiu fazer isso na vida. Nós só estamos perdendo pra música do Zé Felipe e da Ana Castela? Eu não tenho ideia de quem são eles. Fez shows pelo país inteiro e está produzindo uma série inteiramente animada. Tudo isso com uma equipe consideravelmente pequena. Mas apesar dos diversos vídeos bobinhos e divertidos, todos os projetos mais sérios do canal escondem algum tipo de simbolismo sombrio e pesado. Algo que eu vejo poucas pessoas falarem sobre. Dito isso, oi, meu nome é Bia e hoje eu quero falar sobre como a maior animação indie do Brasil é uma alegoria pra depressão. Fato é que todo mundo gosta de garantir o próprio futuro, e é por isso que antes da gente ir pro assunto principal, eu quero mais uma vez falar da EBAC, a maior escola de artes e tecnologia do Brasil. Pra vocês terem uma noção de como os caras são bons, eles já têm mais de 145 mil alunos, 300 professores mas vou pular aqui, tá? O número dos alunos no link da descrição. E agora sim, vamos pro vídeo. Um resumo rápido da história pra quem não sabe nada de Mundo Torajo, ou caso você só queira relembrar mesmo. Inicialmente, o Mundo Torajo se chamava Canal do Torajo, e era apenas um canal onde o Bruno Chemin contava suas opiniões e histórias de vida se apresentando através do personagem Torajo. Você se lembra dos canais de animação? Meu Deus do céu! Psycho, Draumask, Gato Galáctico? Mano, então, aparentemente, como que ele era simplesmente sumiram. Eu acho que todo youtuber que faz um canal de animação precisa fazer um vídeo contando alguma história da sua vida na escola. E vocês acham que eu vou trazer algo de diferente, inovador e que não vai seguir essas tendências? Claro que não. Mas tudo mudaria quando de repente o Torajo ficou vermelho nos shorts e começou a agir de uma maneira mais agressiva e orgulhosa. Depois foi revelado que esse na verdade era o Morajo, o irmão gêmeo do Torajo, que aprisionou o próprio irmão em cativeiro pra virar o dono do canal. Aí o Torajo consegue escapar, eles lutam, e a gente descobre que essa briga tá acontecendo porque em algum momento os dois começaram a trabalhar juntos no canal. Mas o Morajo se sentiu deixado de lado, já que enquanto ele teve a ideia de focar em shorts por ser mais fácil e dar mais view, o Torajo ignorou isso e todo o esforço dele, alegando que o melhor seria focar em vídeos longos mais trabalhados pra se aproximar do público. Depois da luta, o Torajo decide deixar toda essa briga de lado e convida a Azumi, uma amiga de infância dos dois, pra participar do canal. Porém, o Torajo é obrigado a retomar a atenção pra situação quando um vídeo é postado no canal individual do Morajo, onde ele invade uma usina pra ser contaminado pelo elemento algoritmo e ganhar novos poderes através dele. Basicamente, esse elemento é a energia que sustenta o planeta Verade, que é onde eles vivem. E ele só continua existindo graças aos espectadores que assistem Mundo Torajo. Ou seja, é uma alegoria ao algoritmo do YouTube, mostrando que sem o público, o criador não existe. Azumi e o Torajo vão atrás do Morajo, tem outra luta, mas dessa vez os dois conversam. Eles se lembram da infância, de quando os dois tiveram que morar em casas diferentes pelo divórcio dos pais, e enfim, eles acabam se reconciliando. Agora pulando pra série animada Algoritmos, a gente descobre que mesmo depois do fim dessa briga e do Morajo ter parado de usar os poderes do Algoritmos, o elemento ainda tava no corpo dele, o enfraquecendo e alterando seu humor de forma negativa. Então no segundo episódio, os personagens pedem ajuda ao avô da Azumi, já que o Pollux, filho dele e pai da Azumi, estudava o elemento antes de falecer. Assim, eles conseguem a chave do laboratório do Pollux, vem as gravações e anotações deixadas por ele pra tentar entender o que podem fazer pra ajudar o Morajo, em especial uma gravação sobre voluntários que tiveram algoritmos injetado e outra mostrando o vazamento do elemento e a morte do Pollux. E logo depois de verem essa gravação, o Morajo é capturado pela voluntária que causou todo o incidente mostrado na gravação. E, fim, pelo menos por enquanto, a história parou por aí. Mas, com o lançamento do segundo episódio de Algoritmos, eles também lançaram um livro escrito pelo Pollux quando ele ainda estava vivo, chamado Diário de Mistérios de Verade. E algumas semanas depois, lançaram uma música contada pela perspectiva da voluntária logo após capturar o Morajo. E é aqui que eu quero começar a unir todas as informações relevantes desses conteúdos pro principal tópico desse vídeo. Então, meus amigos, vamos começar na ordem cronológica com a história da voluntária.
não sabia. Então a gente passou o anúncio aqui, então só isso, vai. Vamos. Ordem cronológica com a história da voluntária. Eu não sabia que tinha história, vamos ver. Porque realmente eu não sabia disso. Ligando o que foi descrito no livro e no MV, tudo começou na Liga Praxis, quando esse carinha chamado Roman designou 5 voluntários doentes pro Pollux, com o propósito de injetar algoritmos no corpo de cada um deles, pra observar se o elemento também poderia servir como uma cura. Até porque, por ele ter sido descoberto há pouco tempo, os estudos ainda eram muito escassos e o algoritmos era reconhecido apenas como uma fonte de energia. Enquanto 4 dos voluntários tinham problemas físicos, sendo eles diabetes, insuficiência cardíaca, arritmia, pneumonia e dermatite crônica, a voluntária era a única que tinha um problema mental, que era depressão em grau elevado. E você pode até me dizer que ela também tinha dificuldade pra se alimentar e anemia, mas esses por si só são consequências da depressão. Então o principal propósito dela era testar algoritmos como possível antidepressivo. E de fato, tudo parecia ter dado certo no começo. Inicialmente, os voluntários todos reclamaram de cansaço, mas demorou apenas algumas semanas pra que todo mundo começasse a se sentir melhor, e a voluntária em especial se tornou uma pessoa muito mais alegre e menos reclusa. Porém, as coisas começaram a desandar quando, depois de 2 meses, 2 dos voluntários morreram, outros 2 entraram em estado crítico, e a voluntária, estranhamente, era a única que parecia bem. Mas o problema é que ela tava tão eufórica, num ponto em que parecia que, na verdade, ela tava enlouquecendo. E bom, a gente tem uma representação audiovisual disso, porque no final do MV de Só Confia em Mim, aparece um QR Code que, ao ser escaneado, leva pra um vídeo de uma fita do Pollux conversando com a voluntária. Grande doutor Pollux, que prazer em revê-lo. Alguma novidade pra mim? Senhorita V2, tá tudo bem? Mesmo? É que eu precisava falar contigo sobre a situação atual do experimento. Podemos dizer que o elemento não tá reagindo tão bem com os voluntários e a situação tá complicada. Sério? Que estranho. Minha situação tá maravilhosa, acredita? Eu acho que você não tá entendendo. O algoritmos está pouco a pouco consumindo vocês. Você viu o que aconteceu com seus colegas. E eu posso ajudar, ok? Tô tentando dar um jeito de tirar o elemento de vocês. E assim que eu tiver algum resultado... Mano... Pô, isso me assusta mesmo. Cara. Tá rindo? E quem disse que eu quero me separar dele? Mas o algoritmo está trazendo consequências terríveis. E você deveria... O algoritmo está me fazendo bem. Na verdade, eu tô melhor do que já estive em toda a minha vida. Mas os exames dizem que isso não é verdade. Eu não tenho culpa se eles foram fracotes. Tá bem? Aí tu pegou pesado, né? Pelo amor de Deus. O quê? Ela não só tá completamente dependente de algoritmos, como também diz que com os poderes novos dados pelo elemento, ela finalmente vai poder se livrar de todos que a fizeram mal. Aliás, um detalhe importante, o algoritmos elimina completamente o poder original da pessoa, e no caso da voluntária, ela odiava o poder antigo dela. Mas isso tudo dá a entender que o motivo da depressão dela foi ter sido maltratada por um grupo de pessoas. Daí um tempo depois, aconteceu o que todo mundo já sabe. A voluntária foi até a usina pra pegar mais algoritmos pra ela, bem parecido com o que o Morajo fez. Então aconteceu o incidente do laboratório e a morte do pai da Zumi. Não! Com tudo isso, eu já consegui chegar à minha primeira conclusão de que o caso dela se encaixa perfeitamente com a hipomania. Porque bora comparar os principais sintomas com o que a personagem já apresentou ou fez. Autoestima elevada, ela acreditar que tá se sentindo melhor e mais poderosa do que nunca. E na música Só Confia em Mim, a letra mostrar que ela acredita ter controle total de tudo. Diminuição na necessidade de sono. As olheiras e o cansaço dela simplesmente sumindo. Falta de concentração. Ela não prestar atenção nem um pouco nas explicações do Pollux sobre o perigo do algoritmos e parecer focada só no que interessava a ela. Agitação psicomotora. O estado de euforia dela chegar no ponto tão alto que até considerar a possibilidade dela ter enlouquecido. E se envolver em atividades arriscadas. Ela ter ido até a usina pra roubar mais algoritmos, mesmo sabendo que uma pequena quantia do elemento já matou os outros voluntários. E como a gente sabe pelo vídeo do Morajo indo lá, esse é um local extremamente protegido e cheio de guardas. Então, mano, percebe como ela não se encaixa só em alguns dos sintomas, mas em todos. E mais, as principais causas da hipomania são depressão, estresse intenso e privação de sono, coisas essas que ela já demonstrava ter, e também uso de drogas e efeitos colaterais de medicamentos. E agora, eu quero passar a vez pra minha amiga Lulu, que também compartilha da minha teoria. Isso me faz acreditar que o algoritmo é muito mais do que apenas um elemento químico ou uma fonte de energia. Convenhamos, o algoritmo já tem um simbolismo confirmado em relação ao algoritmo do YouTube. Tanto que, quando o Morajo pegou
entregou ao Algoritmus, a coisa que ele mais queria era conseguir mais fama que o Torajo e ser reconhecido por ele de um jeito nada saudável. Mas eu genuinamente acho que o Algoritmus também pode ser uma metáfora para autossabotagem em si, porque é comum pessoas depressivas irem atrás de todo tipo de solução para se sentirem melhores, mesmo que essas soluções sejam prejudiciais. E o caso da voluntária parece muito como se ela tivesse consumindo uma espécie de droga, o remédio compulsivamente. E agora ela só quisesse mais e mais continuar se sentindo bem. E se você me perguntar o porquê do Algoritmus ter reagido de forma terrível em todo mundo, menos nela, antes do Paulus testar o Algoritmus em veradianos, ele primeiro testou em ratos rambutão e observou que o elemento reagia melhor na pele vermelha. E sabe quem são os únicos com pele vermelha que já tiveram Algoritmus no corpo? O Morágio e a voluntária. Sem contar que o grande diferencial entre os dois é que ambos têm problemas relacionados ao mental. E as duas provas bem claras de que o Algoritmus tem uma ligação forte com o estado psicológico. Primeiro, o segundo trecho da música, sendo consumida como uma semente, aos poucos se infiltra nem na sua mente. E segundo, voltando àquela conversa do Paulus com a voluntária, ela diz algo muito interessante, que reforça ainda mais essa diferença entre ela e os outros voluntários. E essa é a diferença entre nós, doutor. Vocês ficam tentando entender o Algoritmus. Já ela só aproveita. E eu só sinto ele. Mas tá, o que a voluntária tem feito depois do incidente? Porque, assim, o pai da Azumi morreu quando ela tinha cerca de 11 anos e hoje ela tem 18, então já fazem mais de 7 anos desde que tudo aconteceu. E o que a voluntária quer com o Morágio? Por que ela capturou ele? Bom, sobre o paradeiro dela durante esses anos, a gente não sabe. Isso ainda é um mistério. E eu também não sei se ela realmente chegou a se livrar de quem a fez mal. O que a gente sabe é que em um dos áudios do QR Code há uma conversa entre Roman e o melhor amigo do Paulus, o Ikki, onde é dito que ela estava sendo procurada pela polícia. Bem, Waiki, pode me contar o que aconteceu naquele dia? Depois de, sei lá. O senhor sabe o que aconteceu. Eu sei, mas preciso do seu ponto de vista. A polícia está pedindo por relatos de testemunhas e você era o amigo mais próximo do... Não precisa me lembrar dele, tá legal? Então conta pra mim. O que você viu? Mas sobre o Morágio, eu tenho uma teoria. A verdade é que ele já observava o Morágio desde o primeiro episódio da série Algoritmus. Talvez ela tenha conseguido encontrá-lo por sentir a energia dele. Ou talvez, como a briga entre o Torajo e o Morágio aconteceu em outra usina de energia mais recente, ela estivesse por perto no momento e soubesse o que iria acontecer. Mesmo depois de aparentemente tudo ter se resolvido ali. E aí, no episódio 2, ela só capturou o Morágio para talvez ter um novo companheiro. Já que, até onde sabemos, essa série é a primeira vez que ela encontra alguém igual a ela. Alguém que já aceitou Algoritmus uma vez, mas também pode ter se interessado nele por ver o seu antigo eu, entre aspas, refletindo no Morágio. Cara, será que... Eu não sei se interrompeu no meio da edição, gente, mas teve um anúncio aí no meio. Mas será que a voluntária tem alguma relação com a Margot? Digo eu, entre aspas, refletindo no Morágio. Morango, né? Aparentemente. Eu suspeito muito disso, tá? Até hoje. Não é segredo pra ninguém que, de todos os personagens do canal, o Morágio é o mais pra baixo e o mais ranzinza. E isso, por si só, poderia não significar nada demais. Poderia ser só o jeitinho dele. Mas, analisando tudo que ele já passou e disse, não é exagero afirmar que ele é o mais provável de estar passando por problemas ansiosos ou depressivos. Primeiro, o Morágio já não teve uma vida muito boa. Na adolescência, ele era falado pelas costas por ser considerado um nerd. E se não fosse a Azumi ter roubado o convite de festa dele, ele teria sido zoado na frente de todo mundo pra passar vergonha. Ele também claramente tem problemas de raiva. Por exemplo, o cara já foi demitido de um emprego por gritar com um cliente. E segundo, e mais importante, os pais dele se divorciaram cedo. E ele ficou com muito medo de se distanciar do Torajo, já que os dois iriam morar em lugares diferentes. E na música, a voluntária fala a seguinte frase durante um flashback deste momento. Você não quer sair por sua dependência. Então, o Morágio não tem só um possível trauma de abandono, como também uma dependência emocional no Torajo. Isso explica o porquê ele ficou tão feliz em ajudar o irmão no começo, pois essa poderia ser uma forma dos dois se aproximarem novamente. Explica o porquê ele queria tanto ser reconhecido por ele e ficou extremamente chateado quando isso não aconteceu. E explica o porquê, no final da música, enquanto a voluntária diz: olha o que temos, vai nos ajudar a pegar o que queremos. E ele segura o Torajo, porque o que ele mais quer
quer é a aceitação dele. Sem isso, ele se sente ansioso. E voltando à letra da música, a voluntária dá muita ênfase na sofrência e na baixa autoestima do Morajo, com frases como: os maiores vilões são os seus piores defeitos. O espelho reflete o pior de você mesmo. Quando penso em você, ele só vê o pior. Todo o seu sofrimento não vai chegar ao fim. Então percebem como os dramas dos personagens sempre foram muito mais profundos do que pareciam. E é interessante notar que, mesmo a voluntária querendo que os dois sejam aliados, ela ainda assim diz que o sofrimento dele não vai chegar ao fim logo após pedir pra ele confiar nela. Porque o que ela quer não é que ele melhore, e sim que ele se auto-sabote, assim como ela. Afinal, é muito mais fácil abraçar a tristeza do que lutar contra ela. E até quando o Morajo tentou lutar contra, lá no episódio 1, ele também se sentiu mal, assim como os outros voluntários. Outros detalhes que reforçam tudo isso é na cena do MV, em que o Morajo faz referência à música Bad Apple, uma música da série de jogos indie Touhou Project, que, pasmem, fala sobre depressão. E também, no primeiro refrão, o Morajo cai desesperado, sem poder fazer nada, sendo tratado como um fantoche pela voluntária. Mas no refrão final, ele cai por conta própria e estende a mão, como se quisesse alguma coisa, mas ainda assim, ele continua sendo representado como um fantoche. Isso mostra que a voluntária conseguiu manipular o Morajo para que ele se junte a ela por vontade própria. Genial. No fim das contas, toda essa história também pode ser vista de uma forma mais simples, no preto e no branco, onde o algoritmo e a voluntária são os vilões absolutos e os protagonistas são os heróis, e muito provavelmente é assim que o público infantil do canal vai enxergar a história. Mas pra gente que é mais velho, é muito interessante perceber o peso e a mensagem que o mundo Torajo tá tentando passar. Também existe a chance de eu e a Lulu ter falado alguma coisa errada, afinal, tudo aqui são só teorias e opiniões. Então eu gostaria de pedir a ajuda de vocês. Comentem aí embaixo se vocês concordam, discordam de alguma coisa, ou acham que a gente esqueceu algum detalhe. Mas é isso, sendo bem sincera, eu não tava planejando fazer outro vídeo sobre Torajo, nem mesmo uma parte 2 da Iceberg que muita gente tava esperando, porque eu não faço ideia do que colocar de interessante e obscuro. Além de que hoje em dia eu já não tô mais acompanhando tanto o canal, porque o que me prendia nele era a lore, e atualmente eles só costumam focar nisso uma vez por ano no Algoritmos. Mas eu fiquei com muita vontade de fazer esse vídeo depois de ler o livro e pensar, nossa, que escrita boa, e eu vi pouca gente se aprofundando nessa parte da depressão. Então aqui estou eu. Enfim, muito obrigado aos membros do canal, vocês ajudam demais financeiramente, e obrigado também a você que assistiu até o final. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Ah, o Lini, esse cara aqui. Eu acho que esse cara aqui faz música, né? Puder confirmar aí, é só falar, né? O vídeo praticamente acabou de estar pro Bechini. Legal que tá uns traços meio de montoragem, mas também tá lembrando o Cidade Larelli, né? Que é só um negócio muito à parte, que nem faz parte do montoragem. Nem foi algo que só, tipo, algumas pessoas foram só fazer e pronto ali. Então, o vídeo em si, nossa, muito bom, tá? Caramba, eu realmente fico muito impressionado com isso aqui. Vídeo do caramba. É um vídeo muito bom. Sério, eu fico impressionado, cara. Eu não tenho nem palavras. Os caras realmente canetaram aqui. O Torajo mesmo fazendo todo o roteiro da obra, né? Mano, foi muito bom. Eu gostei pra caramba aqui dessa parte. Essa parte em si. Agora, Mexinin fazendo todo o roteiro e tudo. Nossa, o vídeo ficou ótimo. Ficou incrível. Eu participando aqui, uma maneiro. Caramba, vídeo espetacular. Espetacular. Mandaram muito bem. Mas então, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. E até a próxima.